Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos abordar um assunto bastante delicado, porém extremamente importante. Nós vamos falar de como lidar de forma eficaz com pessoas que apresentam traços narcisistas ou que possuem o transtorno de personalidade narcisista. Eu sei que muitos de nós já nos sentimos tentados a diagnosticar os outros, mas a verdade é que essa não é a nossa função. Em vez disso, nós vamos focar em entender melhor os pontos fracos destas pessoas e como podemos usar essas informações para administrar melhor os nossos relacionamentos com estas pessoas. Então, existem diferentes tipos de transtorno de personalidade narcisista com características e intensidades variadas. Então, é fundamental não rotular as pessoas de uma forma precipitada, e o nosso objetivo aqui hoje é aprender a identificar alguns comportamentos típicos desses indivíduos e desenvolver algumas estratégias para você lidar com eles, com ele ou ela, né, de uma maneira mais construtiva. E um dos principais pontos fracos do narcisista é a necessidade de validação. Eles precisam sempre estar ou se sentir acreditados, admirados. Então, questionar ou invalidar as suas afirmações pode ser uma ferramenta poderosa. Outra fragilidade é a dificuldade de se autoavaliar. Então, apontar de forma gentil, mais firme, quando o comportamento deles parece exagerado ou fora do lugar, pode também ser desestabilizador. Outro ponto importante é a dor que eles sentem ao ouvir a palavra não. Então, estabelecer limites claros e firmes sem ceder à culpa ou chantagem emocional é muito, mas muito importante. Além disso, se mostrar, mostrar a eles sua própria vulnerabilidade pode ser uma abordagem boa, de certa forma, embora isso exija muito cuidado, pode desencadear aí algum tipo de violência. Mas talvez a maior fraqueza desses indivíduos seja o medo da solidão. Eles precisam de uma plateia para se exibir e não se ausentar das cenas, entendeu? Então essa atenção, esse controle, tudo isso para eles é muito importante. Veja bem, um narcisista, ele se sente triste, angustiado, para baixo, quando ele está longe do palco. O que que é o palco? O palco é ser o centro das atenções, não importa se é na família, se é num relacionamento, se é no ambiente de trabalho, na sociedade, no meio de uma comunidade, ou até mesmo hoje nas redes sociais. Para o narcisista é muito importante ele ser o centro de todas as atenções. E ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com crítica. Então, no meio virtual, ele vive tentando chamar atenção, criar polêmica, criar um monte de coisa, mas quando é confrontado, o que que ele faz? Ele logo vai e rebate de uma forma mais pesada ainda. Então, por isso que é muito complicado e um desgaste emocional muito grande para quem lida com o narcisista, porque na maioria das vezes, por mais astuta que a pessoa seja, por mais inteligente e mais capacitada, ela acaba perdendo essas batalhas com o narcisista, porque ele não admite perder, ele não admite. E tem suas estratégias. Às vezes, a estratégia do narcisista simplesmente pode ser sair do jogo. Já aconteceu isso. Você já viu isso também em âmbito de política nacional, de alguns políticos narcisistas, que são conhecidos de todos vocês, sair de cena quando ele perceber que ele vai perder alguma batalha, alguma guerra, alguma coisa relacionada à atenção e o poder. Então, o poder é muito forte na vida de um narcisista. As três sedes principais do narcisista é de poder. O poder é uma coisa que fascina muito o narcisista. A fama
ser famoso, ser conhecido, estar no centro de todas as atenções de maior número de pessoas possível. E a terceira coisa é o dinheiro. E essas 3 coisas elas estão também interligadas. Fama, poder e dinheiro praticamente são a mesma coisa, porque se você tiver muito dinheiro, você vai ter poder. E se você tiver poder, você pode comprar a fama, entendeu? Então essas 3 coisas são fascinantes para um narcisista. Por isso que grandes narcisistas, grandes líderes eram narcisista e possuíam um transtorno de personalidade narcisista. Às vezes a gente vê políticos sendo narcisistas, a gente vê comportamento de narcisista, né? A gente vê pastores, líderes religiosos, padres e por aí vai, né? Essas pessoas que lideram um grande número de pessoas, a gente vê, às vezes, líderes de sindicatos, certos sindicatos aí, que são verdadeiros narcisistas. E dentro da música, então, tem muito, muito narcisista, assim como também tem pessoas que são extremamente humilde e a gente percebe no seu comportamento. Que é um exemplo de uma pessoa famosa que é bastante humilde e simples, é o Leonardo, por exemplo, cantor Leonardo, que era da dupla Leandro e Leonardo, ele não apresenta nenhum tipo de traço narcisista, mas nenhum mesmo. Daí você vê um outro artista que possui traços narcisista, é o Rick da dupla Rick e Renner, né. A postura, a forma como ele se comporta, ele tem traços narcisista. E tem tantos outros, mas é o que me veio à memória neste momento. Então essas pessoas são bastante difíceis de lidar. Dentro do Reset Narcisista, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nós tratamos exatamente disso. Quais são os sinais, quais são as formas que você tem de lidar com uma pessoa narcisista. E aí entra uma coisa que é muito importante, você ter cuidado. Por quê? Porque a tua autoestima nunca sai ilesa ao cruzar a vida de um narcisista. Guarda esta frase aqui que eu falei neste momento. A tua autoestima, ela nunca sai ilesa ao cruzar pelo caminho do narcisista ou o narcisista cruzar pelo teu caminho. Então, por isso que é muito importante você fazer parte do Reset Narcisista, fazer também o detox narcísico, que é o nosso novo método aqui, porque tudo isso vai trazer um acompanhamento para você e para você ficar blindado, com os olhos bem abertos, né? As bandeiras vermelhas, tem as bandeiras vermelhas, as red flags que a gente chama, né? Que são os sinais de alerta quando você encontrar alguém e você olha aqueles sinais e percebe, poxa, aqui é um caminho que eu não devo ir. Essa pessoa provavelmente é alguém que possui um transtorno de personalidade narcisista. Não posso seguir por esse caminho porque lá na frente eu vou me prejudicar, lá na frente eu posso sofrer, lá na frente posso ter prejuízos. Então tudo isso dentro do nosso método lá tem explicadinho para você. Você que já passou com um transtorno ou já passou por um trauma devido a alguém com um transtorno de personalidade narcisista, eu recomendo você fazer o detox narcísico, que está o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Muito, muito importante. Certo, gente? Esse é o nosso recado deste vídeo de hoje. Lembrando que a partir de agora, né, já alguns vídeos atrás, mas nós estaremos todos os vídeos aqui cara a cara, eu e você conversando, né, muito importante isso, é um novo tempo aqui dentro do canal. Eu tentei fazer conteúdos de outros temas, mas, o pessoal quer esse tema aqui no canal, então a gente vai manter esse tema aqui no canal. Nós estamos fazendo vídeos curtos também, e em outro canal nós estamos falando de outros temas, na verdade em 2 outros canais, que é o canal do Lauro e o Lauro Sem Filtro, é onde eu faço vídeos mais simples, falando de assuntos mais corriqueiros, coisas do dia a dia, tá bom? Um abraço para você, os links estão aqui na descrição e até o próximo vídeo.